que esse tiro que atingiu Donald Trump de raspão acertou em cheio a extrema imprensa ao redor do mundo. Na política, o extremismo ele vai se caracterizar aí pela quebra da lei, pelo uso da violência, seja ela moral ou física, como um meio legítimo para um fim. Então, invade-se uma propriedade rural para supostamente promover a reforma agrária. Censura-se um crítico das autoridades para supostamente preservar a honra da instituição. Prende-se ilegalmente um manifestante para supostamente salvaguardar a democracia e por aí vai. Quem melhor definiu esse modus operandi do extremismo político foi um espalhafatoso aliado do Lula, o senhor André Janones, aquele deputado acusado de rachadinha que teve seu processo de cassação arquivado graças ao parecer do senhor Guilherme Boulos. O Janones chegou a admitir publicamente que disseminou notícia falsa, mas quando foi cobrado por isso, o companheiro de Lula se justificou com a maior desfaçatez. Aspas, então continua combatendo o fascismo com flores, é pela democracia. E assim, o Janones continua impunemente combatendo o fascismo imaginário com mentiras, com insultos e com desinformação. Após a tentativa de assassinato lá nos Estados Unidos, o Janones insinuou que o atentado contra Donald Trump foi uma encenação, assim como a facada que quase matou o ex-presidente Bolsonaro. E aí, com o mau gosto que lhe é característico, ele acrescentou, aspas, pelo menos dessa vez lembraram de providenciar sangue. É feio ouvir isso de um parlamentar, mas querendo ou não, a política é repleta de mentirosos profissionais. O problema é quando esse tipo de profissional partidário atua na imprensa, cuja obrigação fundamental é, ou deveria ser, relatar fatos com isenção. Trump cai do palco durante comício com sangue no rosto. Estados Unidos. Trump cai durante comício de campanha. Ex-presidente estaria sangrando no chão do palco. Ninguém, ou pelo menos ninguém sóbrio, que teve acesso às imagens dos acontecimentos, descreveria o que aconteceu dessa maneira. Mas essas foram duas das manchetes publicadas em mídia digital e também mídia televisiva pelo maior grupo de comunicação do Brasil. Então, fica parecendo que quando os fatos não se encaixam na narrativa e aquele suposto bicho-papão emerge como vítima e herói, o jornalismo de torcida precisa ganhar um tempo, precisa se reagrupar e tentar mudar o foco da discussão. Agora, por exemplo, estão querendo colocar a culpa nas armas, como se um objeto inanimado se movesse por virtude própria, como se a culpa pelo meu texto fosse da minha caneta. Não. É como diz o Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Ou seja, a experiência do homem tem um impacto direto no ser e no seu comportamento. E tanto faz se o extremista tiver acesso a um rifle ou uma faca. O que vai determinar a sua violência odiosa é a sua crença. E como será que a imprensa, a classe artística, a elite acadêmica tem moldado a opinião pública? Vamos ver no que acreditaria um jovem brasileiro de cabeça fraca, demasiadamente influenciado pelas opiniões da extrema imprensa, aquela que politiza a informação, que se distancia da realidade e que pratica o tal do ódio do bem. Olha isso aqui. Arnaldo Jabor, Jornal da Globo, emissora de maior audiência no país. Trump não é mau, ele é o mal. É apavorante pensar que o planeta está nas mãos de um louco e ninguém pode fazer nada, a não ser que outros psicopatas o matassem. Hélio Schwartzman, Folha de São Paulo, jornal de maior circulação no país. Por que torço para que Bolsonaro morra? A morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Pessoal, vocês notam a similaridade? Trump e Bolsonaro, como presidentes, jamais ameaçaram as liberdades individuais, nunca impuseram censura, não perseguiram opositores políticos. Agora, fora do cargo, eles estão sofrendo tudo isso na pele. Ainda assim, esses dois líderes populares são difamados e são rotulados como fascistas pela extrema imprensa, que fica aí destilando rancor e sequer disfarça a sua torcida mórbida. O problema é que essas sementinhas de ódio, quando encontram o terreno fértil de uma mente fraca, produzem os atentados que nós vimos no Brasil em 2018 e nos Estados Unidos em 2024. Mas tudo bem, né? Como diria o senhor Janones, aliado de Boulos e Lula, é pela democracia.